Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero hoje fazer uma reflexão juntamente com vocês, fazer um diálogo bem interessante sobre uma passagem do apóstolo Paulo que ele nos revela um fato do fim dos tempos. Um fato bem interessante, que é um fato que podemos dizer que já estamos experimentando. Eu vou ler para vocês e vamos fazer uma reflexão sobre essa ideia que Paulo nos transmite através desse texto. Segundo os Tessalonicenses 2:11, ele diz o seguinte, ó: E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Vou pensar esse texto e vamos trabalhar esse texto aqui. Nós hoje sabemos que nós estamos numa época chamada de pós-verdade. Por que pós-verdade? Porque hoje em dia não existe mais verdade. As pessoas relativizaram a verdade. A minha verdade, a sua verdade, tem esse conceito na sociedade. As pessoas, cada um tem a sua própria verdade. E se todo mundo tem a sua própria verdade, logo não existe verdade nenhuma. Porque é basicamente, se uma coisa é de todo mundo, logo ela não é de ninguém. Então, é mais ou menos assim. Então, é a mesma coisa, relativizou a verdade. E as pessoas, e aqui Paulo diz, para que eles sejam julgados, para que eles sejam julgados porque não creram a verdade, ou seja, não creram na verdade de Cristo. Isso que é interessante. Agora vamos fazer uma análise profunda e trabalhando aqui dentro da ótica do nosso mundo atual. Hoje em dia não existe verdades, como já disse. São ensinados nas universidades, nas escolas, que cada um de nós temos uma verdade. E são ensinados dentro das escolas, fora delas, dentro da mídia, que a sexualidade já não é mais sexualidade, é gênero. Então, se é gênero, você tem um montante para escolher. Então, já não é uma verdade aquilo que nós chamamos que biologicamente se dá pela própria natureza, pelo fato em si, já não é considerado uma realidade. Já não é considerado um fato. Porque fato é a verdade da própria pessoa. É como eu me sinto. Ou seja, transformando o sentimento em algo concreto. Ou seja, transformando algo abstrato em uma coisa como se fosse uma verdade objetiva. Mas, para as pessoas que assim pensam que são verdade. E ai de qualquer pessoa dizer que não é. E aqui a questão aqui é só na ideia, tá certo? Temos que tratar todo mundo com respeito, tá certo? Cada um faz o que quiser da sua própria vida. Mas o que nós estamos falando aqui é algo de maneira mais intrínseca. E essa reflexão é uma reflexão filosófica, tá certo? Para que todo mundo possa compreender o que é que a gente está querendo transmitir aqui. As verdades objetivas. E como é que isso se deu? Como é que isso acontece? As pessoas pensam que isso simplesmente é o desejo da humanidade falando e se tornando real, porque vivemos em uma democracia
então os sentimentos estão sendo democratizados, né? Mas na verdade não. Estamos tornando-se assim por influência política. Na verdade, política é a arte de influenciar. Então, quando você influencia, quando você, pastor, ministros, estão pregando, vocês estão fazendo política. Mesmo que você não toque em nenhum tipo de assunto teoricamente político, você está falando política. Então, política é tudo aquilo que você transmite e influencia outras pessoas. É política, faz parte da faz parte da população, faz parte da cultura do local. Então, nós cristãos temos um preconceito em relação a isso, queremos sempre se afastar. Religião e política não se mistura. Mentira. Religião e política são a mesma coisa. Certo? O que a gente combinou, assim, na nossa Constituição, é que a política não interfere no Estado e o Estado não interfere na política. Mas elas são as mesmas coisas. E aqui também eu quero fazer uma reflexão que parece que querem imprimir em nós um sentimento esquizofrênico. Que você é cristão dentro de uma igreja, mas fora dela você é um cidadão e você tem que respeitar uma outra regra, quando na verdade não é assim. Você é cristão dentro da sua religião, da sua igreja, você é cristão na sua escola, você é cristão aonde você estiver, e você tem que proceder como sendo assim, porque falta de senso é uma coisa sem nexo. Você dizer que é uma coisa aqui, outra aqui. Você está se fragmentando, está se fragmentando para se encaixar dentro do ideário do mundo atual. Você está querendo se despedaçar para poder caber dentro da ideologia, dentro da política que outros fazem. Quando na verdade você tem que expressar a verdade daquilo que você é em Cristo Jesus. E aqui eu quero transmitir essa ideia aqui, né? Porque como estamos falando de verdade, então como saber o que é verdade e o que não é verdade? A verdade, como matéria objetiva, é aquilo que se vê, é aquilo que se pode pegar. Verdade também, como Deus disse, eu sou a verdade, Ele é a verdade. É algo que não pode ser alterado. Ele, no passado, no presente e no futuro, é a mesma coisa. Ele não tem variação. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, ele é a verdade porque ele é o que ele sempre é, que sempre foi, assim. Então, ele não se altera. Verdade é isso. Eu não posso dizer que eu sou uma verdade, porque eu tenho um sentimento hoje, amanhã eu posso ter outro e depois de amanhã eu posso ter outro. Então, eu não sou uma verdade. Eu sou uma pessoa que tem oscilações. Então, eu não sou uma verdade, né? Eu posso expressar coisas de uma verdade, certo? Mas eu, como indivíduo, o apóstolo Paulo fala o seguinte, que todo homem seja mentiroso e só Deus verdadeiro. Por quê? Porque todo homem não tem a mentalidade perfeita, não tem a totalidade da revelação de Cristo dentro de si. Não tem. Então, como nós não temos, então nós não somos a verdade. Então, o que eu falo aqui, assim, é a verdade, é parte de uma verdade. Essa é uma parte de uma verdade, certo? Mas não anula o que de fato, o que eu estou dizendo que de fato é uma parte da verdade, não uma verdade em si, mas uma parte de uma verdade. Por exemplo, é mais ou menos uma gota do oceano, certo? O oceano existe, o oceano é um mar, é uma gota. É como eu expliquei em outro vídeo, pegamos uma parte desse mar que é Deus e podemos compartilhar com os outros. Ou seja, eu peguei essa parte da verdade que é Deus, não é eu. A verdade é Ele.
E essa verdade que eu compartilho com os outros. É dessa perspectiva que a gente precisa tomar a nossa reflexão. Então vamos lá. Por que Deus permite que a operação do erro se manifeste, a operação da mentira, para que eles sejam julgados? Mas é interessante falar isso e com uma ressalva para alguns cristãos. Alguns cristãos falam o seguinte: não, mas isso já está profetizado, o mundo vai se acabar, ponto final. E elas se colocam na posição de conformados com isso. Quando na verdade o Evangelho, ele quando fala isso, ele não está passando a ideia para quem devia se conformar com esse mundo, conformar com essa realidade. Não, ele está nos mostrando um final que vai acontecer para que a gente tome uma atitude hoje. Tá certo? Ele mostra o futuro para que a gente possa tomar a atitude hoje, escolher hoje, influenciar hoje. Porque amanhã tem um fato que a gente sabe que vai ser danoso para as pessoas, principalmente as pessoas que nós amamos. Então, para isso que serve a revelação. Não é para que a gente se prenda a um conformismo, mas não, para que a gente enxergue ela e a partir dela tome uma atitude hoje. Entendeu? É mais ou menos, ele está me avisando que lá na frente tem um buraco, para que quando eu chegue perto daquele buraco eu possa se desviar daquele buraco. Mais ou menos isso que a revelação certo? Então, por que ele deixa a operação do erro? Para que as pessoas que creem a verdade, certo, sejam julgadas de uma maneira, e as pessoas que rejeitaram essa verdade sejam julgadas também de acordo com essa suposta verdade. Porque fala que eles amaram a iniquidade, o que é mal, o que é iníquo. Então, Deus deixa, né, isso acontecer para que essas pessoas possam ser julgadas de maneira justas, tá certo? É mais ou menos aquela reflexão que o apóstolo Paulo fala no capítulo 3 de Romanos. Se a nossa injustiça é causa da justiça de Deus, como é que ele vai julgar o mundo assim? Se o meu fato de eu ser errado é o que faz com que demonstre que ele está certo, então como é que eu vou ser julgado como um pecador se a minha condição de ser pecador revela a graça, a bondade de Deus? Então, é mais ou menos uma cooperação da revelação dele. Então, como é que eu vou ser julgado? É uma reflexão que Paulo fala. Vou colocar um outro exemplo para ver, fica um pouco mais compreensível. Por exemplo, Judas foi condenado, mas se foi condenado, por quê? Porque sendo que Jesus tinha que morrer na cruz, ele não cumpriu a vontade de Deus fazendo aquilo? Mas a gente sabe que ele não teve um caminho bem legal. Pelo menos o que está escrito, né, diz que ele não foi salvo. Pelo menos o que está escrito. É isso. A gente vai saber no mundo vindouro. Mas a gente já sabe como um panorama baseado naquelas ações que ele não teve muita sorte nisso. Diz assim. Porque ele tomou uma atitude que foi contra o amor de Deus, embora, apesar dessa atitude, refletir a vontade de Deus. Aqui entra num dilema. Mas é mais ou menos esse dilema que eu quero transmitir para vocês. Que, apesar do julgamento de Deus, Deus permite que as coisas aconteçam, mas para que as pessoas possam escolher. Aqui é o detalhe. É mais ou menos o seguinte. Como a Bíblia fala, como os apóstolos falam como uma certeza para que o filho da perdição se manifestasse, fosse condenado, tal. Só que ele teria uma escolha também. Caso, se ele quisesse, ele poderia ter voltado atrás, ele não se suicidasse. Ele poderia ter essa condição, certo? A questão é porque ele tomou uma decisão meio que precipitada após a decisão de vender Cristo já foi precipitada. E a de se suicidar ainda mais. Mas, né, se ele não tivesse se suicidado, poderíamos dizer, assim, eu estou falando aqui na perspectiva
histórica, daquela verdade histórica e escrita. Eu não posso dizer com a certeza de que ele foi condenado, porque só vou saber quando estiver lá. Jesus Cristo não nos revelou nada disso. Os apóstolos falaram pelo que testemunharam de fora, então eles também falam a respeito de um fato. Eles estão contando uma história baseada em uma certeza, né? Mas não se sabe quando chegar lá o que realmente aconteceu. Mas vamos dizer aqui, trouxe essa ideia para ver se ficava um pouco mais fácil de compreensão. Não sei se ficou mais fácil ou mais difícil. Mas vamos lá. Então ele permite isso para que a gente possa ter a escolha. Você escolher se você quer uma coisa ou se é outra. Mas ele já define que as pessoas amam mais a iniquidade do que a justiça, do que a verdade. Então ele permite que isso aconteça para que ele seja julgado. Olha, eu lhe dei a oportunidade de você ter a verdade, mas vocês preferiram a iniquidade. Então tudo bem, vocês escolheram, então vou pagar de acordo com o que vocês quiseram, tá certo? Não é minha vontade, primeiro ponto, não é vontade de Deus que nenhuma alma se perca. Não é vontade de Deus que nenhuma alma se perca. Mas ele dá essa oportunidade para julgar de maneira justa. Ele dá essa oportunidade para julgar como se fosse um humano julgando um outro humano, certo? Com os parâmetros da humanidade, da justiça, certo? Baseado nessas reflexões que o apóstolo Paulo fala e também nesse pano de fundo, diz assim. Porque para que eles possam julgar de maneira justa, de acordo com a nossa justiça humana. Não sei se você pode compreender que quando você fala de justiça, não fala propriamente justiça de Deus, fala de justiça humana. Porque se fosse tratar da justiça plena de Deus, toda a carne seria destruída, porque nenhum de nós temos uma condição plena de fazer algo que seja agradável a Deus de maneira plena, tá bom? Por isso o apóstolo Paulo diz que nós somos agradáveis a Deus no amado, né? Lá em Efésios 1:6, nós somos agradáveis a Deus no amado, ou seja, nós somos agradáveis a Deus em Jesus, não é em nós mesmos, nossas atitudes, é em Jesus. Então, pronto. Agora vamos pensar essa reflexão teológica assim, para nossa realidade. Por que o mundo está chegando a esse ponto? Porque está acontecendo todas essas coisas. Tem os deterministas, como eu já falei, que não é porque tem que acontecer. Mas qual é o nosso papel em relação ao mundo e o que nós estamos vendo? É simplesmente aceitar que as coisas ruins aconteçam ou tomar partido para o lado da justiça, do bem, do amor de Deus? É simplesmente aceitar que o mal irá reinar e pronto, só isso? O anticristo vai vir, aí pronto. Não. O anticristo vai vir, mas nós estamos aqui para resistir a ele e às suas influências. Tá bom? Então, quando a gente vai olhar nesse panorama social, político, a gente tem que compreender o seguinte, que Jesus não é um líder religioso. Você não vê na Bíblia Jesus montando uma religião, nem orientando os seus discípulos a criarem algo parecido com uma religião. Na perspectiva de hoje, tá bom? Porque lá, na época deles, a religião era muito mais infundida no Estado. Era muito mais. Hoje aqui é separada. Mas religião como hoje, tem que pensar essa ideia. Religião como hoje, né, ele não nos instituiu nada disso. Ele era alguém que estava andando no mundo, orientando as pessoas para andarem de maneira corretas e procurando fazer as melhores,
tomamos as melhores decisões. Essa moeda é para dar a César ou não? De quem é a inscrição, de quem é o rosto, de César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que ele quer dizer? Ele está fazendo uma divisão entre política e religião? Não, ele quer falar o seguinte, olha, que aquela moeda ali foi fabricada por Roma, então aquilo ali era de Roma. Aquilo ali não poderia ser tipo como um culto a Deus. Tratando um pouco mais para hoje. Papel, dinheiro, né? Nós damos como impostos porque eles criaram essas coisas. Não é vontade de Deus também isso, né? Mas existe porque na verdade a vontade de Deus é que nós, como cristãos, criássemos instituições que ajudassem as pessoas ao nosso redor. Era essa a vontade de Deus. Por que eu digo isso com verdade? Porque quando vemos lá em Atos 2, quando acontece todo aquele mover, a descrição de Atos 2 é interessante, que fala que as pessoas que tinham um pouco mais de condições, eles vendiam e distribuíam para os apóstolos. Não era obrigatório, tá bom? Uma coisa que é interessante. Não era obrigatório, né? Acontece lá o negócio de Ananias, que ele morre porque ele mentiu ao Espírito Santo. O apóstolo Pedro fala, né? Ele diz o seguinte, olha, a propriedade é tua, certo? E tu vendia se tu quisesse. Mas tu prometeu e mentiu, dando só uma parte. Então, tu mentiu não aos homens, mas a Deus, porque tu prometeu foi a Deus, certo? Então é uma passagem triste que nos revela algo importante para a vida social, que quando você a propriedade é privada, tá certo? A propriedade não é coletiva. Por que eu falo isso? Porque precisa pensar, porque alguns irmãos pegam esse texto para dizer que isso é uma espécie de comunismo, e não é. Não é. A propriedade era privada e os cristãos, de maneira generosas, era que compartilhavam do que tinha com os que não tinham. É assim que acontece. Certo? Porque é importante você falar isso, porque senão distorcem esse texto, fazendo daquilo ali um comunismo, e o comunismo não é bem só isso, ele tem vários aspectos danosos, muito danosos, principalmente a nossa cultura cristã, né? Não só cristã, mas judia e outros mais, são pessoas totalmente possessas por demônios, né? Eles não têm um bom senso, né? Então, essa atitude de compartilhar deveria ser nossa, deve ser nossa, aliás. Mas ela foi roubada, diz assim, pelo Estado. E a gente deu esse poder ao Estado. A gente pega os nossos impostos, dá para o Estado, e eles, homens ímpios, pegam e fazem do nosso dinheiro suado o que bem entendem, desviando dos propósitos dos quais nós acreditamos. O nosso dinheiro, por exemplo, era usado para financiar coisas que nós não concordamos, né? Através da lei Rouanet. O nosso dinheiro era usado de maneira totalmente anticristã. Nós que, em grande parte, somos cristãos. A população brasileira é mais cristã do que outras religiões. Contando evangélicos e católicos, é basicamente, vamos dizer assim, chutar aqui, né? 95% da população. Ou mais, não sei. Então, pegava o dinheiro nosso e usava contra nós. E é por isso que a gente precisa entender essa relação nossa com o mundo. Nós não devemos ser fragmentados. Nós somos cristãos aqui e em qualquer lugar.
Por que a gente tem que ser assim? Porque a partir disso é que a luz de Cristo através de nós vai brilhar. E ela tem que brilhar no mundo não como uma espécie de doutrinação na perspectiva rude. Vamos falar rude, né? Ou mesmo proselitista. Nós não temos que entrar no mundo simplesmente para ganhar pessoas para a nossa denominação. Nós temos que entrar no mundo para ganhar pessoas para Cristo. A finalidade é Cristo, não é a instituição cristã, não é a nossa comunidade como um organismo social. É Cristo. Porque se ganharmos a pessoa para Cristo, aonde ela estiver, ela vai refletir a glória de Cristo. Ela vai participar de comunidades. Mas a gente, como agentes do reino de Deus, temos que tomar atitudes nessa posição. E você pergunta assim, então vou ter que ir direto pregar para todo mundo? Não é pregar. Não é pregar. Vocês veem Jesus pregando? Quantas vezes você viu Jesus pregando? Jesus ensinava sobre uma conduta melhor para cada cidadão, para cada indivíduo, para cada pessoa. Ele falava coisas do reino, mas ele falava em coisas da vida. Ele falava coisas do céu e falava coisas da vida ao mesmo tempo. E que de maneira que a gente não pode dissociar uma coisa da outra. Nós somos um indivíduo, nós, embora alguns creiam, né, que somos divididos em corpo, alma e espírito, né, que pode até ser, não sei, mas a gente somos um indivíduo, então a gente não pode separar como se fosse três pessoas distintas entre nós. Uma pessoa que é a cristã, que só funciona dentro da igreja. Uma pessoa que é o pai, quando funciona em casa, e ela é dissociada também da pessoa da igreja. Outra pessoa que é uma pessoa da vida, que é dissociada totalmente da casa dele e da igreja. Não vou ficar só nesses três aqui. Não pode. Aquilo que você é no canto, você tem que ser em qualquer canto. A luz de Cristo tem que resplandecer através de você. Através de quê? Pregações? Não. Através de condutas, primeiro ponto, né? E através de ideias. Quando você tiver a oportunidade, você fala da verdade do reino. Fala da verdade do reino para a vida social, a vida prática, a vida do agora, a vida da sociedade, do que está acontecendo na vida, e não algo abstrato, algo fora da realidade. Porque Jesus sempre falava coisas relacionadas à realidade dos indivíduos. Quando ele diz bem-aventurados são os pobres, porque dele é o reino de Deus, porque ao redor dele tinha cercado de gente pobre. Então ele trouxe aquela ideia para que eles pudessem enxergar que eles eram muito mais do que a sua condição financeira. Entende? Então, é desse sentimento que a gente tem que compartilhar. Sentimento de que a gente tem que produzir nos outros, as pessoas, um desejo de um mundo melhor. E não ficar simplesmente num apocalipse mental, onde tudo é destruição, onde as coisas ruins vão acontecer e é assim mesmo. As coisas ruins vão acontecer. A gente sabe que vai, mas a gente tem que a oportunidade de enxergar de longe e tomar uma decisão agora. Tomar uma decisão de fazer uma coisa boa, uma coisa que é certa. Então, a gente compreendendo isso,
a gente vai tomar decisões mais importantes para todo dia, né? Assim, que a gente tem que tomar uma atitude que possa ser transformadora na vida das pessoas. E, por exemplo, uma coisa importante. Muitos de nós, canais do YouTube, do Facebook e do Instagram, mas muitos de nós, às vezes, não queremos seguir alguém que é cristão. Ah, ele pensa diferente de mim? Ah, não gosto. Não. Eu penso diferente de você, você pensa diferente de mim, beleza, tudo legal. Siga aqueles cristãos, sigam cristãos, principalmente cristãos que podem, de alguma maneira, transformar a vida de outras pessoas. Por que siga? Porque hoje em dia um número do Instagram, um número do Facebook, um número do YouTube, ele representa uma espécie de influência que dá uma espécie de credibilidade para as pessoas que estão assistindo. Então, quanto mais pessoas que estão ali, mais credibilidade aquela palavra daquela pessoa pode ter na mente das pessoas. E essa é muito importante, né? E siga, é muito interessante seguir, compartilhar, curtir, porque vai dar engajamento. Porque, por exemplo, hoje em dia, o que dá muito engajamento é política e jogos. Política e jogos são as duas coisas que dão mais engajamento nas redes sociais como um todo. Por quê? Porque as pessoas estão mergulhadas naquilo. Então, algumas pessoas de plataformas como YouTube, Facebook estão indo para Twitch, porque é um espaço onde eles podem falar e tem muita pessoa lá que pode ser alcançada. Nós, como cristãos, cada um que estiver assistindo esse vídeo aqui, faça a mesma coisa. Compartilhe um pouquinho do que você sabe para os outros. Seja através de YouTube, através da vida pessoal. Não importa o jeito que você vai transmitir. O importante é que você transmita. E algumas pessoas dizem, não, mas ao que ele fala eu não concordo, é um herege, é isso e aquilo outro. O apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, não importa o jeito que ele fala. Seja por ganância, não importa. O importante é que o Evangelho de Deus é vida. E ele transmitindo, chegando no ouvido de uma boa terra, vai produzir uma boa árvore. Não falou bem assim, mas ele falou que deixe. Deixe, porque a palavra de Deus vai convertendo. Porque a palavra de Deus é vida. Eu estou transmitindo uma palavra para você, mas a ideia da palavra de Deus que vai mover o seu coração em direção a alguma coisa do bem, positiva, a respeito do reino de Deus. Então, de alguma maneira, influencie. Um detalhe aqui, ó. Não fale sobre política. Faça política. Falar sobre política é falar sobre, eu defendo esse, eu defendo aquele. Não, a gente não tem que defender pessoas. A gente tem que defender ideias. E principalmente as ideias das quais a gente faz parte. As ideias do reino de Deus. Certo? As ideias do reino de Deus. E a gente tem que também ter uma noção de que a gente vive na sociedade. Então, se alguém que está na nossa cidade, no nosso meio, tem mais, pode ser que ele não tenha totalmente a nossa mesma mentalidade, mas tem uma parte da nossa mentalidade. A gente apoia ele, por exemplo, se for algum tipo de representante do povo, político, qualquer seja. A gente apoia ele para que as nossas ideias tenham força. Você pode ser que não concorde com tudo, mas uma parte vai estar representada e a sua força pode fazer com que outras pessoas ouçam uma palavra de Deus. E assim a gente vai vencendo as forças do diabo, né? Através dessas atitudes. Você pode dizer assim, mas como é que eu vou vencer o diabo através de política? Como foi que o diabo enganou a terceira parte dos anjos?
Ele lançou uma mentira na cabeça dos outros anjos e convenceu todo mundo? Não, ele conversou. Ele dialogou com eles. Diálogos. Quais são os diálogos que você está inserido? Observa só, a influência é muito interessante através das artes, cinema, televisão em geral, política, podcast, outras, essas podem te influenciar. Aquelas ideias que estão sendo debatidas ali dentro, elas podem criar um certo sentimento dentro de cada um de vocês, dentro de nós. E pro bem e pro mal. Eu não digo que vocês não ouçam, eu digo que vocês morram, ressuscite, morram. Porque primeiro para vocês subir ao céu, vocês precisarão passar pelo inferno. Foi assim que aconteceu com Jesus. É assim que acontece também com a igreja. Você tem que ser capaz de ir ao inferno e arrebatar as almas do fogo, como disse Judas lá na sua carta. Arrebatando alguns do fogo. Você tem que ir lá no inferno e arrebatar as pessoas de lá, tirar as pessoas com força de lá. Mas para você fazer isso, você precisa compreender as ideias do inimigo. Não para se defender, mas para atacar. Para saber quais são as armas do inimigo. Quando eu falo inimigo, eu não estou falando simplesmente de algo abstrato, um espírito, um demônio. Mas um demônio influenciando uma pessoa. Porque por mais que a gente diga é Deus, o diabo, quem age no mundo é os seres humanos. Certo? Então é desses também que a gente tem que estar observando. Sermos prudentes como as serpentes. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Jesus falou isso. E também falou, sejam prudentes como as serpentes. E simples como as pombas. Certo? É assim, cara mansa, coração puro, mas não ingênuo. Você tem que ser capaz de entrar no inferno, certo? O inferno não tem poder sobre você, primeiro ponto, certo? Os irmãos precisam não ter medo do inferno. O inferno é um terror para aqueles que foram jogados lá. Para quem vai lá e toma a chave, não é mal. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vamos fazer aqui uma alegoria. As portas do inferno não prevalecem, porque quando chega lá, ela está com o pé na porta, entra, tira as pessoas de lá de dentro que estão presas. Como eu falo isso de maneira alegórica, as pessoas do mundo, pessoas que estão no inferno no mundo, estão influenciadas por demônios no mundo, pessoas, né? Quando Paulo diz que nossa luta não é contra carne e sangue, que a gente não deve pegar em armas para matar pessoas, certo? De maneira indiscriminada, de maneira violenta, de maneira diabólica. Mas a gente tem que estar pronto o suficiente para embates, lutas de ideias e a gente possa convencer. Observa só, quando você vai debater contra uma pessoa, você não vai tentar convencer essa pessoa, porque a maioria das vezes, a pessoa que está debatendo com você, ela já está totalmente cega. Em casos raros, ela vai mudar de opinião. Mas as pessoas que estão ao redor, que não fazem parte diretamente do debate, é que serão influenciadas para um lado ou para o outro. E é aí que mora a grande estratégia, assim, para vencermos o inimigo. Quando você for debater, você tem que ter noção do que vai dizer, você tem que ter conhecimento. Só bíblico? Não só bíblico, social, político, filosófico, teológico, todo tipo de conhecimento. Por quê? Porque quando eles vêm lutar contra nós, eles vêm com todas as armas. E a gente também tem que ir com todas as armas. Não para humilhar o indivíduo, mas para destruir as ideias erradas. E é destruir as ideias. Destruir as ideias aonde? Na cabeça das pessoas que estão ouvindo o debate.
destruir elas, quebrar em pedacinhos, fazer com que elas não tenham nexo, que de fato não tem. Elas são montadas. E se elas não são verdades, elas facilmente serão destruídas. Se uma coisa não é verdade, ela vai ser destruída. É por isso que quando você vai participar de qualquer tipo de discussão, você precisa estar fundamentado em uma certeza. E a certeza tem que ter base. Nossa fé é racional. Nossa fé é racional. Nossa fé não é uma fé irracional. Ela é baseada em coisas concretas, em coisas palpáveis. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa pregação é em vão. Por que ele fala isso? Porque nossa fé é baseada em coisas reais, em coisas palpáveis. Se nada do que foi dito aconteceu, largue o barco. Entendeu? É mais ou menos isso. Quer dizer, porque o nosso fundamento não é porque ela é uma lei moral muito melhor do que as outras religiões. Porque na verdade isso não vai pesar tanto. Não é isso que importa. O importante é que aquele homem que morreu na cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus. É isso que importa. E ele é o Salvador de todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Ponto. Então, tá ficando grande demais o vídeo, mas eu vou encerrar aqui. A gente precisa ter essa mentalidade para que essa operação do erro, ela não influencie pessoas próximas a nós e que faça com que essas pessoas próximas a nós caiam nesses buracos de condenação, tá certo? De perversão. Então, o nosso trabalho é esse. Não seja a pessoa chata também, porque o que mais empurra as pessoas para o mal é as pessoas querendo empurrar para o bem. É aquela questão da lei. Eu não sabia se cobiçar era pecado se a lei não dissesse. Porque eu descobri que era pecado, eu me tornei. Então, para de ser aquela pessoa que quer obrigar as pessoas a fazer o que é certo. Não obrigue as pessoas a fazer o que é certo. As pessoas têm que entender o que é certo e tomar as suas próprias decisões. Quando você empurra para um adolescente, para um jovem, uma verdade, uma certeza, o que acontece com ela? Ela sempre tende a ir para o lado contrário. Muito embora, quando tiver mais velho, elas venham retornar, porque sabem que aprendeu uma verdade, mas ela vai ser empurrada pela sua verdade para o outro lado, porque quando as pessoas, nós, falo como experiência, somos adolescentes, temos a natureza mais rebelde. E essa natureza rebelde não vai a parte da nossa natureza que vai se opor às autoridades. E uma das autoridades que todo adolescente se opõe é principalmente a do pai. O amigo é o cara, mas o pai é o retrógrado. Então, quando você impõe uma verdade, muito embora muito depois, quando ela estiver adulta, ela vai entender que aquela coisa que você falou era verdade, né? Pode ser tarde, porque nesse período de criança, adolescente a ficar velho, ela pode ser fundamentada de uma parte, alimentada a sua rebeldia como uma verdade e sendo apregoada através de mídias sociais, escolas, amigos, uma verdade incutida na cabeça dela, pode tentar apagar aquela certeza dos pais, aquela verdade, e ela vive uma vida deprimida, com depressão, com todo tipo de sentimento ruim, porque negou uma verdade básica, por causa de uma rebeldia, por causa de uma falta de estruturação social, psicológica boa. Então, não impõe a verdade. Se uma coisa é verdade, as pessoas vão aceitá-la naturalmente. Porque as pessoas, elas aceitam o que faz sentido. Mas se ela só ouve uma coisa direto, aquilo lhes vai ser por verdade. Mas se ela ouve essa coisa aqui errada e essa aqui,
ela vai ter como colocar 2 mais 2 é 5? Não, 2 mais 2 é 4. É por isso que é fé racional. Ela não pode fugir dessa racionalidade, né? No sentido de que ela é algo concreto, real. É uma fé real em algo concreto. Então, porque é bom dar esse tipo de conselho? Porque é só assim que a gente pode criar uma geração. Não para agora, irmão. Essa minha reflexão não é para amanhã. A gente perdeu muito tempo já. Nós já estamos querendo pular do barco, o barco em alta velocidade. Daqui a uns 20, uns 15, não, bota assim, uns 10, 15, 20 anos. Ou uns 30, que é mais uma geração mais completa, né? 30 anos. É que a gente pode ter certeza que aquilo que a gente plantou hoje pode ter algum tipo de fruto lá na frente, né? Porque o que eu tô falando aqui, ela pode ser aprendido por você, discernido por você, assimilado e transformado em uma ideia muito melhor do que essa que eu estou lhe passando e repassado para os seus filhos. E assim vai crescendo conhecimento e vai se multiplicando, né? A gente nunca pode negar de forma alguma o evangelho, o básico, o elementar, tá? Algumas pessoas não têm a capacidade necessária para ir a coisas mais profundas. Então a gente precisa primeiro cuidar das bases. Muito embora muitos cristãos tenham anos de igreja, são cristãos há muito tempo, algumas coisas dentro do evangelho, algumas pessoas não têm capacidade de aprofundar, porque suas mentes não foram acostumadas ao exercício da palavra, foram acostumadas ao exercício de um dogma, de uma verdade. Mas aprofundar dentro dessa verdade, as pessoas não, elas têm receio, né? Então, a gente primeiro tem que estruturar a sociedade, a mentalidade dessa geração, estruturar as bases, os princípios. E assim, quem sabe, a nossa geração, a geração futura seja melhor do que a nossa. Tanto moral, como psicológica, como social, como política. Mas a gente precisa tomar uma decisão agora para que ela seja diferente no futuro. Algumas pessoas podem, mas vai acontecer tudo de ruim no futuro. Pode ser um futuro de amanhã, pode ser um futuro de 100 anos, de 1000 anos. Não sabemos o dia e nem a hora. Então a gente tem que saber que irá acontecer, se prevenir em relação ao que vai acontecer. Mas esse se prevenir é tomando a atitude que vai transformar o mundo naquilo que Cristo nos deu como missão. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita lá no céu. Pronto, essa é a nossa missão. Como é que nós vamos exercitar isso? De todas as formas e com todas as armas que Cristo nos deu, todas as armas espirituais, com todas as capacidades intelectuais que Deus já nos disponibilizou. Cada um de nós temos uma ou várias. Então use como você quiser, para que aquilo que é vontade de Deus seja realizado através de você. Então, espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado. Se não gostaram, fale para nós. E o nosso propósito aqui é orientar, para que a nossa futura geração não seja como a atual. Amém? Espero que vocês tenham compreendido. Vocês gostaram, dêem um like, compartilhem. E até a próxima reflexão. Tchau. Pai, Senhor Jesus.